Essa semana eu abordei no nosso programa na Rádio Cultura sobre um tema que eu acredito que tem atingido muitas pessoas, mundo afora, por que não dizer Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil, que é a situação que envolve as nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, e que acaba interferindo diretamente na nossa alegria, na nossa paz, na nossa capacidade de acreditar, de sonhar, de lutar, de ter fé, de acreditar que o Mar Vermelho vai se abrir, de nos fortalecer para nunca desistir. Quando a vida perde o sabor. Foi o tema que eu abordei, eu quero tratar isso com vocês hoje. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Jó, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Abra sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, ou se você não tem nenhum deles, acompanha pelo nosso telão. Jó, capítulo 1, versículos 1 ao 12. Perdão, capítulo 3, do 1 ao 12. Quem tiver dificuldade, Jó está um pouquinho antes de Salmos. Amém? Todos acharam? Diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode engrandecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse? Eu não sei se você já teve a experiência de ir no supermercado e comprar um melão, porque você foi atraído pela bela visão daquele amarelo chamativo da casca do melão. Aquele melão se apresentou como uma fruta gostosa, saborosa, doce. Você foi lá e pagou caro pelo melão, levou para casa, aguardou alguns dias até aquele dia que você tivesse com maior vontade de comer aquele melão, e quando você abre ele, coloca na boca, ele está completamente sem sabor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas um melão sem sabor não presta nem para fazer suco. Você pode pegar um melão sem sabor, colocar açúcar, pôr no liquidificador, bater, não vai prestar. Tem outra fruta que é terrível quando a gente compra ela, que ela não tem sabor e não tem doce. É o mamão. Já comeu mamão sem açúcar? Mamão sem doce? É uma coisa horrível. Você olha no pé, ou você olha no supermercado, parece bonito, o preço é atraente porque está na promoção, você vai lá, compra, leva para casa, abre e prepara aquela salada para você comer depois do almoço, e quando você coloca o mamão na boca, ele não tem gosto. Perdeu o gosto. É engraçado isso, porque dificilmente a gente fica conjecturando
o porquê daquele melão ou daquele mamão estar sem doce. Você não para e fica pensando assim: poxa vida, será que faltou algum nutriente no pé daquele melão, no pé daquele mamão, para que aquele pé ele pudesse produzir uma fruta mais doce, uma fruta mais saborosa para eu comer? Você não fica conjecturando sobre quais os motivos que levaram aquele melão, aquele mamão a ser colhido sem doce. Você simplesmente pega aquela fruta sem gosto, sem doce, e joga no lixo. Não presta. Não serve para nada. Às vezes nós passamos por muitos momentos difíceis na nossa vida, que esses momentos acabam culminando com a sensação de que a vida perdeu o sabor para nós. Quantas vezes nós vemos casais que entram em conflito, que começam a discutir, que começam a brigar, como falamos no nosso seminário de casais que se encerrou ontem, perdem o romantismo, perdem o amor, perdem o respeito no relacionamento, e isso vai durando tempo após tempo, semanas, meses e anos, até o ponto em que o marido olha para a esposa olha para o marido e percebe que o marido perdeu o sabor. O marido olha para a esposa e percebe que a esposa perdeu o sabor. Não serve mais para viver junto. Desilude do casamento, da vida conjugal, das promessas que fizeram um dia, anos atrás, de viverem unidos e juntos até que a morte os separe. E o conflito daquele dia, naquele momento que levou ao divórcio, ou que levou à certeza da separação, é aquele momento. Ninguém fica olhando lá para trás e remoendo o que aconteceu no passado para chegar justamente nesse exato momento em que nós decidimos nos separar. Às vezes nós perdemos o sabor pelas nossas conquistas. Há uns tempos atrás, assistindo um programa na televisão, mostrou a história de um homem que perdeu o sabor pela vida quando ele foi traído pela esposa. E ele saiu do seu emprego, uma pessoa com curso universitário. E ele não conseguia olhar mais para a vida, ele não conseguia sonhar mais, ele não conseguia acreditar mais que ele poderia ser feliz. Então ele simplesmente abandonou tudo, abandonou os filhos e se colocou à estrada, se transformou em um andarilho. Vive andando pelas rodovias. O repórter perguntou: para onde você vai? Ele falou: meu caminho é esse. Aonde escurecer eu durmo, aonde me derem comida eu como, e eu não sei para onde eu vou, eu sei que o meu caminho é para frente. Perdeu o sabor pela vida. Às vezes nós passamos por momentos em relacionamentos conflituosos no nosso trabalho, dentro de casa, que isso nos tira o ânimo de viver, de lutar. Às vezes uma derrota, às vezes uma enfermidade, nos tira o sabor pela vida. A gente simplesmente perde a capacidade de acreditar que a gente ainda pode conquistar a felicidade novamente. Quantas pessoas se afastam da igreja? Talvez não se afastam de Deus, porque necessariamente não é porque você está fora da igreja que você está distante de Deus, mas se afastam da vida eclesiástica porque perderam o sabor pela comunhão por causa dos conflitos. Porque um falou mal do outro, porque foi maltratado, porque não foi respeitado, porque não foi amado, porque quando passou por um problema, ninguém apoiou, ou porque sofreu uma decepção com o líder da igreja, e aí desiludiu completamente da vida eclesiástica, e acha que igreja nenhuma presta, que igreja nenhuma vale nada, que pastor, bispo, apóstolo nenhum presta, que cristão nenhum vale nada, e simplesmente deixa de ter a comunhão da vida eclesiástica, simplesmente deixa de fazer parte da comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo, e passa a viver uma vida errante, seguindo os seus próprios conceitos eclesiásticos, seguindo a sua própria dinâmica espiritual, seguindo os seus próprios entendimentos do que diz respeito à Bíblia. Perdeu o sabor pela fé, perdeu o sabor pela caminhada eclesiástica. Jó foi um homem que, contextualizando um pouquinho, muito rico. Jó tinha animais. Se você voltar um pouquinho, o texto,
Diz que ele tinha 3 filhos, e 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que Jó era o homem maior de todos os do Oriente. Era um homem poderoso, era um homem grande, era um homem que tinha uma família estável. Eu já preguei sobre Jó aqui, contei um pouquinho da história de Jó. Era um homem que os filhos gostavam de se reunir para fazer churrasco. Faziam churrasco a semana inteira, chamavam as irmãs, chamavam os cunhados. E Jó era um homem temente a Deus, porque ao final daquela festança toda, ele chamava os filhos, a Bíblia diz que ele se reunia na presença de Deus e pedia perdão a Deus pelos prováveis pecados que os filhos poderiam ter cometido durante a festa. Era um homem que amava a Deus. Mas assim como eu e você, Deus permitiu aflição na vida de Jó. E quando Deus permitiu aflição na vida de Jó, ele, por um determinado momento, ele perdeu o sabor pela vida. E nós observamos isso no versículo 11 do capítulo 3. Ele diz assim: por que não morri eu na minha madre? Por que eu não expirei no dia que minha mãe me deu à luz? Por que quando eu nasci, o médico não disse assim: olha, nasceu um filho homem morto? Jó perdeu a capacidade de acreditar em si mesmo, porque agora Jó, além de ser um homem sem filhos, além de ser um homem sem sua riqueza, ele era um homem leproso, era um homem doente. Agora ele era um homem que não tinha mais a capacidade de acreditar em si mesmo, porque a lepra, ela denigria completamente a imagem do ser humano, ao ponto que ele era expulso de casa, ele era obrigado a viver fora da própria casa. Queridos, quando nós perdemos o sabor da vida, segundo o versículo 11, quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Diga assim: Deus me criou para ser importante. Amém? Você crê nisso? Deus te criou para ser importante. Essa semana eu estava assistindo um programa contando a história de um satélite que a NASA lançou em 2009 para fotografar o único planeta do nosso sistema solar que não temos imagem nenhuma dele, Plutão. E eles estão há algumas semanas desse satélite chegar e passar por Plutão e mandar para nós as imagens de Plutão. Mas acredite, desde 2000, eu falei 2009, desde 2006, esse satélite está viajando pelo espaço rumo a Plutão. E isso dentro do nosso sistema solar, tão pequenininho, bilhões de quilômetros da Terra. Tudo que Deus fez é maravilhoso, é grandioso, é poderoso, mas você é a obra-prima da criação de Deus. Uma passagem que me marca muito ali no Antigo Testamento é quando Deus diz assim: haja animais domésticos, haja animais selváticos, haja água doce, haja água salgada, haja separação de água e apareça a porção seca. Mas quando Deus foi fazer você, Ele disse o quê? Façamos. Vamos dizer? Façamos o homem e a mulher, a nossa imagem. Agora não é assim: haja uma planta. Agora eu vou fazer o homem e a mulher a minha imagem, a minha semelhança. Soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Quando Jó passa por essa situação, ele deixa de acreditar em si mesmo. E aqui acontece algo que acontece com muitas pessoas hoje em dia, que é a perda da autoestima. Como é que está a sua autoestima? Quando você se olha no espelho, o que o espelho te fala? Que você é a pior pessoa do mundo, que você é a pessoa mais feia do mundo, que você é a pessoa mais estranha do mundo, ou seu espelho olha para você e fala assim: não tem ninguém mais lindo do que você. A perda da autoestima atrapalha não apenas a forma como nós nos enxergamos, mas a perda da autoestima atrapalha também a nossa capacidade de acreditar que Deus nos criou para ser importantes. Essa semana um ouvinte do nosso programa me mandou uma mensagem: pastor, me dá um conselho, porque muitas pessoas ficam falando para mim que eu estou gorda, que eu tenho que fazer regime, que eu tenho que fazer aquilo, e eu estou muito triste com isso. Eu falei para ela: minha filha, manda quem está falando que você está gorda caçar o rumo deles.
Você é que tem que dizer se você está gordo ou não. Se você está bem assim, que ótimo. Se você acha que precisa emagrecer, então emagreça. Se você acha que precisa engordar, então engorde. Se você acha que o seu corpo está bem, então está bem. Eu acho que eu preciso perder 5 quilos. Quem concorda comigo? 2. Universo aqui de 252 acha que eu preciso emagrecer 5 quilos. As pessoas ficam, vai sumir, né? Vai sumir, não precisa. Eu acho que eu preciso. Eu, Alexandre, a minha cachola aqui dentro, fala assim, você está gordo. Você precisa perder mais 5 quilos. Acabar um pouquinho com a barriga, né? Minha esposa olha e fala assim, meu bem, você é o homem mais lindo da face da terra. Eu falo, meu bem, se eu perder 5 quilos, eu vou ficar mais lindo ainda. Mas quando você perde a autoestima, não faz a diferença. Uma mulher que perde a autoestima, ela faz aquele coque assim, ela enrola o cabelo assim, põe um grampo aqui e sai na rua. Aquele ser estranho, com aquela maçaroca em cima da cabeça. O homem que perde a autoestima, ele não usa desodorante. Ele se acostuma com o cheiro do CC dele, ele chega, aquele CC ardido, que contamina o ambiente e ele acha que está normal. Não corta o cabelo, não penteia, não passa um gel, não se produz. Por quê? Porque ele perdeu a autoestima. Querido, quando você perde a autoestima, você perde também a capacidade de você acreditar que você pode sair dessa zona de tristeza e de angústia que você está para um lugar melhor. De tudo que Deus fez, não há nada que não seja importante, meu querido. E todas as vezes que você se sentir muito inferior, acredite que de tudo que Deus fez, você está por cima. Isso é bíblico. Um pouco menor do que Deus, Ele fez você. Um pouco menor do que Deus. Você pode até não ter asas, mas você foi criado para ser mais importante do que os próprios anjos que vivem no céu. Jó perdeu a sua autoestima porque estava leproso. Imagina que agora ele não tem mais a esposa do lado dele porque contamina. Imagina que agora a mesma casa que ele com seu suor construiu, a mesma cama que ele com seu suor comprou, ele não pode deitar nela porque agora ele é obrigado a viver fora da sua própria casa, talvez lá no celeiro. Agora os seus amigos que vinham festejar não vêm mais. E Jó se olha e fala assim, eu não acredito mais em mim. Antes eu não tivesse nascido. Antes eu não tivesse nascido. Já contei a história aqui, vou repetir para quem não ouviu, de uma moça chamada Ruth. A Ruth, uma jovem de 25 anos de idade. Morena, alta. E o marido dela destruiu tão profundamente a autoestima da Ruth. E ele dizia que ela ia para a igreja para se encontrar com homens. E aí quando ficava sabendo que ela entregava o dízimo ou oferta, falava, se você não tem mais o que fazer com dinheiro, me dá que eu sei o que eu faço com ele. E a Ruth foi massacrada tanto por aquele cidadão que se dizia seu marido, que morava com ela na mesma casa e dormia na mesma cama, que a Ruth, com 25 anos de idade, se enforcou. Ela não acreditava mais na felicidade, ela não acreditava mais que ela poderia mudar aquela história de vida dela. Eu confesso para vocês, a igreja, que foi um dos velórios mais tristes que eu acompanhei, que eu fiz. De ver as marcas no pescoço do enforcamento de uma jovem de 25 anos de idade, que teve a sua autoestima tão massacrada pelo marido que ela perdeu a razão de continuar a viver, porque perdeu o sabor pela vida. Então, se você está vivendo esse momento de deixar de acreditar em você mesmo, seja realista com você. Não crie expectativas sobre você que vá além da sua capacidade. Olhe para você e seja você estabelecer o padrão de vida que você tem, não os outros. A gente vive hoje numa sociedade que gosta de dizer quem você tem que ser, que roupa você deve usar, que carro você deve dirigir. Seja honesto com você mesmo. Marido,
dia que a sua esposa falar assim, você é o homem mais lindo da terra, você falou, meu bem, vai lá dar um abraço, um beijo nela, mas na sua cabeça entenda o seguinte, ela está sendo amorosa. Você não é tudo isso não. Porque se você começar a acreditar realmente que você é o homem mais lindo da terra, você vai querer viver um padrão de vida desse, e isso vai causar angústia no seu coração. Mulher, o dia que seu marido chegar e falar para você, não existe mulher mais linda do que você na face da terra, vai lá, abraça ele, dá um beijo nele e diga que o ama. Mas não se cobre viver, vestir, se portar como a mulher mais linda da face da terra. Seja simplesmente a mulher que ele ama. Tem um artigo no meu blog, eu escrevi ainda, eu estava em Pato Branco, 2001, 2002. O tema do artigo é, qual é a sua marca? E o que me levou a escrever esse artigo é justamente a sociedade que nós vivemos, onde as pessoas te conhecem pelo que você tem, não pelo que você é. Onde as pessoas, elas querem exigir de você um padrão de vestimenta, um padrão social, um padrão de comportamento que às vezes não é o seu. E aí quando você começa a viver não para você, mas para o que a sociedade exige, isso vai gerar desgosto na sua vida. Sabe a coisa que eu mais gosto de comer? Eu sei que aqui tem muitos que gostam de churrasco. Coisa que eu mais gosto de comer, angu. Cadê os mineiros? Angu, com taioba e um franguinho com quiabo. Ah, trem bom. Não precisa de carne, não precisa de feijão, não precisa de arroz, um angu. É a comida nossa lá de Minas, não é? Comidinha nossa lá de Minas. Agora não posso comer angu mais, porque o meio que eu vivo é um meio que exige uma comida mais refinada. Não, eu vou morrer comendo angu, pelo menos uma vez por semana, porque eu adoro comer angu, franguinho com quiabo e taioba se tiver. Aqui quase não tem taioba, viu? Tem que trazer lá de Minas. Queridos, seja você autêntico. Seja realista consigo mesmo, viva uma vida autêntica. Sabe o que está faltando na nossa geração? E isso tem gerado uma geração de pessoas descontentes consigo mesmo, falta de autenticidade. São pessoas que se endividam para mostrar um padrão de vida que não é a realidade deles. São pessoas que entram numa linha de comportamento que foge à realidade deles. A pessoa deixa de ser autêntica, quem ela é. Conheci uma jovem uma vez, muitos anos atrás, que ela disse para mim que tinha vergonha da casa dela. Eu falei, por quê? Ela falou, minha casa é muito simples. Eu falei, mas é a sua casa. Não importa se é uma mansão, não importa se é uma tenda, se é uma casinha de sapé. Ela é sua. Então seja autêntico. Se é para levar seus amigos, leve. Se é para convidar o pessoal da igreja, convide. Porque é a sua casa. Não importa se o seu amigo, se o seu parente, se o seu primo mora na maior mansão da cidade. É a sua casa. Seja autêntico. Não minta para você mesmo, porque isso vai gerar desgosto na sua vida. E isso vai fazer você perder o sabor. Você é um ser singular. Não queira ser como os outros. Jó, ele perdeu o sabor pela vida ao ponto de pensar assim, poxa vida, antes eu não tivesse nascido. Porque o meu amigo não tem lepra. Porque o meu parente não perdeu os filhos. Porque o meu conhecido não perdeu toda a sua riqueza. Isso aconteceu só comigo. Então, antes eu não tivesse nascido, nós perdemos o sabor pela vida quando deixamos de acreditar em nós mesmos. Seja autêntico. A partir de hoje, seja você quem Deus te criou para ser. Amém? Amém? Seja você quem Deus te criou para ser. O dia que uma pessoa chegar e falar assim, olha,
você deve se vestir melhor. Diga para ele assim: eu sou autêntico. Eu visto o que eu gosto. Não o que a sociedade quer. Um dia eu vi um fusquinha, escrito assim atrás dele. Achei bacana. É velho, mas está pago. Eu gostei de ver. É velho, desse jeito. É velho, mas está pago. Ou seja, é o meu carro. É o carro que eu tenho. Então eu vou andar com ele. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu tenho prosperidade, Deus me abençoou e eu juntei dinheiro, eu quis comprar um carro. Compra então. Mas não compra por causa dos outros, compra para você. Compra para sua família. Seja autêntico. Mais uma vez, seja autêntico. Nós perdemos o sabor pela vida também quando isso acontece muito no nosso meio. Nós nos decepcionamos com as pessoas. Você já se decepcionou com alguém? Capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Sabe quem estava falando isso? Ele faz. Amigo de Jó. Resumindo ou traduzindo no linguajar menos coloquial, o amigo de Jó está fazendo assim: o que aqui se faz, aqui se colhe. Se você está sofrendo é porque você merece. É porque você está pagando o preço de tudo aquilo que você plantou. Bem feito. Está acontecendo com você, então não reclama não, porque você merece. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Era amigo dele, comia à mesa com ele, estava ao lado dele quando ele era próspero, quando tinha saúde, quando era o maior homem do Oriente. Agora está lá acusando. Bem feito para você, você merece. Você está fazendo isso aqui é porque você semeou o mal, você lavrou a iniquidade, então você está cegando, você está colhendo. Quer descobrir os seus verdadeiros amigos? Espera a crise chegar. Espera a crise chegar, você vai conhecer seus amigos. Espera o problema financeiro chegar, você vai conhecer seus amigos. Espera o conflito conjugal chegar, você vai conhecer os seus amigos. Espera a enfermidade chegar, você vai conhecer seus amigos. Você vai conhecer quem realmente é amigo seu. E quem só estava ali porque é importante estar do seu lado. Jesus Cristo, enquanto pregava o Evangelho, enquanto ele multiplicava o pão, enquanto ele curava as pessoas, muita gente. Só na multiplicação dos pães e dos peixes, havia em média 15 mil pessoas. Mas quando ele foi para a cruz, estava lá João e Maria. Ué, cadê os 15 mil? Cadê a igreja? Cadê o povo? Sabe por que o povo não estava lá? Andar com Jesus dá ibope, você sempre vai aparecer na fotografia. Sabe quando estão filmando lá os políticos que ficam aqueles atrás assim? E eles fingem assim, faz de conta que está olhando assim e tal, mas está querendo se aparecer. Andar com Jesus, você aparecia em todos os jornais de Jerusalém. Aparecia em todos os canais de televisão de Jerusalém. Mas quando ele foi para a cruz, nada de 15 mil, apenas João e Maria, sua mãe. Queridos, a vida perde o sabor quando nós nos decepcionamos com as pessoas. Quando nós tiramos os olhos de nós, tiramos os olhos de Deus e passamos a olhar mais para o ser humano. Todas as vezes, marido, que você criar uma expectativa sobre sua esposa que ela não consiga suprir, você vai se decepcionar com ela e a culpa não é dela, a culpa é sua. Todas as vezes, esposa, que você criar uma expectativa sobre o seu marido e ele não conseguir suprir essa expectativa, você vai se decepcionar com ele e a culpa é sua, não é dele. Todas as vezes que você colocar as suas expectativas sobre a vida do pastor da sua igreja, você vai se decepcionar com o seu pastor e a culpa é sua, não é dele. Porque nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para cima. Passamos a olhar mais para os outros do que para nós.
Criamos expectativas. Muitas vezes, e os pais de hoje fazem isso, criam expectativas sobre os filhos. O meu filho tem que ser médico. E o que ele quer? Será que ele vai conseguir suprir as expectativas suas de ele ser médico? E aí a gente impõe sobre o filho tem que estudar, meu filho, porque é medicina, e porque você vai ter que passar, e a criança entra naquela pira, naquela loucura de estudar para suprir uma expectativa não dele, mas sua, que é pai e está cobrando dele. Eu ouvi uma frase do meu filho. Ele falou: pai, vestibular é daqui uns dias, é a prova da minha vida. Ele falou isso na hora do almoço. Eu falei: não, filho, tira isso da sua cabeça. Não é a prova da sua vida, é só um vestibular. É só um vestibular. Prova da sua vida seria se fosse o caso de vida ou morte. Ou você passa e vive, ou você reprova e vai ser morto. Não é esse o caso, filho. Se não passar lá no Mackenzie, você passa na Federal. Se não passar na Federal, você passa no Enem. Mas você não é a prova de vida. Então não entre isso na sua cabeça, porque isso vai gerar conflito. Você vai entrar na prova estressado, você vai ficar agoniado, e você vai passar esses dias de estudo completamente tomado por essa neura que não é verdade. Não é a prova da sua vida, é apenas um vestibular. Quantos de nós passamos por provas na vida e fomos derrotados e fracassamos nessa prova, e lá na frente a gente se levanta, dá a volta por cima, tenta de novo, e depois vence. Então, todas as vezes que você cair, lembre-se que a expectativa que você precisa criar tem que se repousar sobre você, porque todas as vezes que você cria uma expectativa sobre o seu próximo, você vai se frustrar com ele. Sabe por que tem muitas pessoas abandonando as igrejas cristãs na nossa geração? Muitas pessoas. Porque elas estão tirando Cristo da sua expectativa e estão colocando a expectativa no líder. Pastor, bispo, apóstolo, seja que título for que ele use na igreja. E aí começa a criar uma expectativa de que o pastor vai me curar, que o pastor vai sarar meu casamento, que o pastor vai me ajudar, que o pastor vai me aconselhar, que o pastor vai resolver meu problema, que o pastor, ele é o responsável por fazer eu viver bem. Você vai sofrer. E como muitos que já saíram das igrejas, você também vai sair, porque você vai se decepcionar, porque o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o missionário, o profeta, seja o que for, é apenas um homem, como você, que ocupa, às vezes, um cargo diferente na igreja, que tem a responsabilidade de estar diante de vocês, mas é apenas um homem, pecador como vocês, falho como vocês. Então, não coloque a sua expectativa em homens. Está dando um gritinho aqui. E acredite que todas as vezes que as suas expectativas nas pessoas não forem realizadas, você vai se decepcionar com elas. Então, isso aconteceu com Jó. Olha aí, teu amigo. Eu imagino que Jó, naquele momento de crise, o que ele queria? Os amigos do lado dele. E os amigos vêm e falam: a culpa é sua. Você plantou isso, agora você vai colher. Ninguém para chegar e falar: Jó, vem cá. Estamos aqui. Que der e vier. Aí Jó se decepcionou e falou: não, melhor eu ter morrido. Queridos, nós perdemos o sabor pela vida quando nós criamos uma expectativa surreal da vida. Jó, quando ele passou por essa crise financeira, na sua saúde e no seu casamento, ele chegou à conclusão de que a vida dele não valia a pena agora, mas valia a pena apenas antigamente. Antigamente eu tinha dinheiro, antigamente eu tinha um casamento estável, antigamente eu tinha os meus filhos, antigamente eu tinha amigos. Agora eu não tenho nada. Para que viver? Para que viver? E o que são as coisas? O que você tem
Olha para mim aqui. O que você tem que é eterno? De bens. O que você tem de bens que é eterno? Nada. Então entenda que tudo que Deus permite você ter é temporário. É temporário. Vai se perder. A gente vê pessoas na televisão morrendo porque o bandido veio roubar o carro, a pessoa briga e toma um tiro. E aí perdeu o único bem que ele não consegue conquistar de novo, que é a vida, por causa de um carro. Que se não for bandido levar, mais cedo ou mais tarde vai apodrecer e vai estragar. Às vezes a gente vê marido brigando com esposa, esposa brigando com o marido por causa de bens. Às vezes nós vemos pais deixando de dar presença, de ser exemplo, de ser companheiro dos filhos, porque tem que trabalhar demais para ter bens. Aconselhei um amigo meu, muito amigo meu, trabalha numa multinacional, que um dia chegou para mim e falou assim: Alexandre, me ajuda, porque eu estou perdendo meu casamento e o meu filho, eu não estou vendo ele crescer. A empresa exige que ele trabalhe demais, a empresa exige que ele viaje demais. E um dia ele estava na China, andando numa feira livre lá na China, foi pela empresa e me mandando vídeos no WhatsApp. Eu falei: quantos dias você está aí? Ele falou: tem 15 dias. Eu falei: e a sua mulher? Eu falei: e seu filho? Aí depois você chega com tênis Nike de R$1.500, você acha que você vai comprar a ausência do pai? Do seu filho? Não vai. E o menino cresceu. A última vez que eu tive notícia, estava com 15 anos, completamente rebelde. A culpa do pai, que trabalhava demais para ter bens, mas não dava presença para o filho que o ensinaria a ser um cidadão, a honrar o próprio pai. Quando nós criamos uma expectativa surreal da vida, a gente passa a acreditar que o vestibular é a prova da minha vida. Não é. Você precisa entender uma coisa: você é um ser limitado. Diga: eu sou um ser limitado. É isso que você é. Deus, Ele colocou limites na nossa vida. Seja o limite da vida, seja o limite das nossas conquistas, seja o limite da nossa capacidade intelectual, seja o limite da nossa caminhada, nós temos limites. E entenda o seu limite, porque senão você vai passar a vida inteira preso numa neura para ser aquilo que você não é. Jó olhava para trás e falava: não, lá valia a pena porque lá eu tinha as coisas, agora não vale a pena porque eu perdi tudo. Mas ele tinha a vida. Porque Deus disse para Satanás: pode tocar nos bens, pode tocar na família, pode tocar no corpo dele, mas não tira a vida. Diga: o bem mais precioso que eu tenho é a minha vida. O resto, como uma placa que eu vi uma vez: eu nasci pelado, careca e sem dente. O que vier depois disso é lucro. O que vier depois é lucro. É lucro. O dinheiro e o sucesso não muda aquilo que somos. Dinheiro e o sucesso não muda quem você é. As conquistas, elas são boas, elas são válidas, mas não vai mudar quem você é. Seja você quem você é. Eu acho interessante jogador de futebol. Porque jogador de futebol, ele tem uma mudança muito drástica. Ele era um favelado, jogava bola no campinho de várzea, e aí foi lá e fez um teste, começou a jogar num time grande, daí a pouco o Barcelona comprou ele, e agora ele é um jogador que joga na Europa, que tem um passe de quase R$1 bilhão. Antes, enquanto era jogador de várzea e ganhava um salário mínimo do time de futebol no interior de São Paulo, para ele se sustentar, ele era um cristão. Ele ia à igreja, junto com a família, fiel. Mas aí agora,
quando ele foi para um time internacional e o passe dele valorizou tanto, então agora não tem mais Deus na vida dele. Porque agora sou eu. Agora não preciso mais de Deus, eu já cheguei no Barcelona. Agora não preciso mais de Deus, eu não ganho um salário mínimo, agora eu ganho milhões. É uma frase que eu ouvi, e eu tenho que repetir, essa frase é da Jace. Ele saiu da pobreza, mas a pobreza nunca saiu dele. É do Carlinhos? Carlinhos? Ele saiu da pobreza, mas a pobreza nunca saiu dele. Queridos, a vida às vezes perde o sabor quando nós criamos expectativas surreais sobre nós. Quando nós colocamos o foco nas pessoas. A vida perde o sabor quando nós deixamos de acreditar que Deus nos criou para ser importantes. E Deus te criou para ser importante. E Deus quer que você viva isso. Deus quer que você entenda isso. E Deus quer que você saia daqui nessa noite, olhando para Ele e para você apenas. Tendo esse relacionamento com Ele, você vai ser mais que vencedor. A Bíblia diz que Jó, quando ele entendeu o propósito de Deus, lá no finalzinho do capítulo de Jó, do livro de Jó, ele diz assim: Deus, depois de toda a desgraça que eu passei, depois de perder a minha família, os meus bens, tudo que eu possuía, eu cheguei à seguinte conclusão: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e nas cinzas. E a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Você quer que isso aconteça na sua vida? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você reflita. Talvez você veio aqui essa noite perdendo o sabor pela vida. Talvez você veio aqui perdendo o sentido pela vida. Eu quero que você vá para casa, uma outra criatura, uma outra pessoa, um outro ser, uma pessoa para vencer, uma pessoa para conquistar, uma pessoa para ser diferente. Em nome de Jesus, Deus pode mudar a sua história. Ele mudou a história de Jó. E Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer essa restituição na sua vida, e você entendeu o recado de Deus para você, gostaria de orar com você. Mesmo com seus olhos fechados, eu gostaria que você, que entendeu que o recado de Deus foi para você hoje e quer que a sua vida mude a partir de hoje, quero que você fique de pé, aí onde você está, no seu banco, aí na sua cadeira. Eu quero orar com você. Deus vai mudar a sua história.